O PSDB realiza no próximo domingo a escolha do candidato à presidência da República. Nas últimas horas, os tucanos já trocaram suas bicadas aí, foi o que a gente disse ontem aqui no Jornal da Noite, inclusive no Band News TV, senador José Aníbal. Mas nesse momento, ou há pouco, estiveram juntos em Porto Alegre João Dória e Eduardo Leite, os dois candidatos aí que polarizam mais essas prévias tucanas. Está mais calmo o clima no ninho tucano, senador? Boa noite. Boa noite. Prazer falar com você, Felipe, e poder dizer que isso que você mencionou agora é a prova de que há convergência, né? Convergência no propósito. Eleger um candidato, indicar um candidato à presidência da República do PSDB que possa unificar todo o partido. O Marco Maciel dizia que as consequências vêm depois, né? Então, é importante que haja um procedimento, um comportamento, uma postura agora que favoreça essa unidade do partido como condição de termos um candidato capaz de fazer uma boa conversa, um bom entendimento, não só com partidos políticos e tal, mas sobretudo com a sociedade, com propostas, com ideias que ajudem o país a sair dessa situação que se encontra. De preocupação de vocês que têm altos cargos no PSDB, é exatamente essa segunda-feira, ou já no domingo, tão logo sai o resultado, segunda-feira, quando sai o resultado, Eduardo Leite, Arthur Virgílio, João Dória, começarem a caminhar juntos, como é que vai se dar? Quem é que vai pegar e chamar os três e dizer, bom, acabaram as prévias, agora é uma candidatura só? O partido, especialmente o nosso presidente Bruno Araújo, que foi quem teve a ideia de fazer essas prévias, né? Chamou essas prévias, inclusive me encarregou de ser o responsável pela coordenação das prévias. Nós formatamos o modelo de prévia para que seja o mais democrático possível e para que cada candidato, pré-candidato, esses que você mencionou, tivesse a condição de disputar efetivamente e pretender vencer essas prévias. Finalmente estamos chegando na reta final com 44.700 filiados cadastrados. É um trabalho excepcional, não é? Porque isso é um trabalho absolutamente de adesão. Né? Não tem como obrigar um filiado do partido a se credenciar para votar nas prévias. Temos aí 44.700. Entre eles estão os prefeitos e vice, os vereadores, os deputados estaduais, 46 mil filiados, né? E mais os deputados federais, senadores, ex-presidentes e também os governadores. Pronto, esquecendo dos governadores. Então, são distribuídos aí por 4 grupos, cada grupo vai ter um peso no resultado final de 25%, e eu creio que vai refletir bem o pensamento do partido, o momento que o partido vive e toda a efervescência causada por essas prévias, que foi muito positiva, né? Reanimou a vida partidária. Essa questão... reanimou. Vocês fizeram uma opção de colocar peso nos votos, né? Por que não um homem, um voto, né? Que é uma tradição, né? E dessa vez tem pesos diferentes aí. Olha, não é tradição nas prévias no Brasil, até porque eu acho que o PT fez uma prévia lá atrás, o PSDB de São Paulo fez 3 prévias, mas dessa vez nós estamos fazendo uma prévia nacional, indicar o nosso candidato a presidente da República, e houve uma preocupação em dar um amplo poder à militância. 25% do colégio eleitoral são filiados do partido no Brasil inteiro, e 25%, os outros 75% são mandatários, são prefeitos, vice-vereadores, deputados federais, estaduais, etc. Isso reflete bem o que é o partido, né? Porque não é um partido só de filiados, todos são filiados, mas muitos desses filiados exercem responsabilidade pública e, portanto, convivem e vivem com os desafios, tanto no plano municipal, estadual, como federal. E é importante que eles, com esse conhecimento e vivência que tenham um peso específico maior. Com o aprimoramento das prévias, nós queremos chegar no que é o modelo americano.
não só votam os filiados do partido, no caso do Partido Democrata, como tem alguns estados nos Estados Unidos que podem votar qualquer um nas prévias, mesmo não sendo filiado ao partido. Mas nós ainda estamos longe disso, estamos iniciando um caminho que eu espero seja seguido pelos demais, porque é um caminho virtuoso. Eu vou lhe pedir 1 minuto. Imagens ao vivo de Porto Alegre nesse momento. João Dória concede uma entrevista coletiva em Porto Alegre. Antes dessa entrevista coletiva, ele esteve no Palácio Piratini e se reuniu com Eduardo Leite. Os dois conversaram a respeito das prévias e outros assuntos. Vamos acompanhar um trecho do que diz João Dória, que está ao lado da ex-governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruz, presidente do PSDB, mulher que está sendo homenageada, inclusive, por João Dória. Bom, Ieda Cruz falando uma palhinha do que ela está dizendo apenas. Da comunicação. E eu sei da importância que a comunicação tem, não apenas para... Não temos aí a condição de técnica do áudio, né, perfeito, de Ieda Cruz falando nesse momento ao lado de João Dória. E aí a imagem, né, do que foi o encontro dos dois no Palácio Piratini, ao lado do governador Eduardo Leite e também de João Dória, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. Eu não reconheço ali quem está tomando chimarrão, o senador José Aníbal, que era a primeira-dama de São Paulo. Exato, Dona Bia, perfeito. Agora sim, é que estava aqui pequena a imagem para mim. Tomar chimarrão na mesma cuia e na mesma peça ali que você toma o chimarrão é um sinal de convergência, né? E agora, e aí essas imagens aí, o governador Eduardo Leite mostrando ali o Palácio Piratini, a ala residencial do Palácio Piratini, a João Dória e a Dona Bia, primeira-dama do estado de São Paulo. Bom, vamos lá, esse clima ameno. Ontem tivemos trocas de notas, tivemos farpa para os dois lados. Um acusando o outro de querer adiar, no caso João Dória acusando Eduardo Leite de querer adiar. Eduardo Leite imediatamente foi às redes sociais que não tem nada que adiar, tem que acontecer domingo as prévias. Existe alguma possibilidade de adiamento das prévias? Não, nenhuma possibilidade. O presidente do partido soltou uma nota agora à tarde dizendo que todo esse processo ele vai ser muito controlado e acompanhado, né, por pessoas qualificadas, tanto por indicação dos candidatos, como pela empresa que fez o aplicativo, como empresas que estão acompanhando a evolução desse aplicativo. Não existia no Brasil um aplicativo para este fim. Então, é um aplicativo inovador, que ao longo do tempo vai sendo aprimorado. Mas algumas falhas constatadas vêm sendo sanadas e tudo indica que elas não terão ou não causarão dano à integridade da votação. O processo de votação, é bom poder falar isso aqui, o filiado que está cadastrado vota e a partir do momento que ele vota, esse voto se dissocia do filiado. Esse voto deixa de ser o voto do Rio Grande, ou da Paraíba, do Amazonas. Ele é um voto único, a apuração vai ser feita, digamos assim, numa grande urna, para a qual todos os votos irão, quer dizer, uma urna virtual. Né? Nós não saberemos, portanto, se Minas Gerais, que não tem nenhum candidato, deu mais votos para Arthur Virgílio, para Eduardo Leite ou para João Dória. Os votos de Minas vão estar misturados com os da Paraíba, com os da Bahia, com os de Santa Catarina. A gente vai ter um somatório geral apenas. De São Paulo, voto do filiado governador, do filiado senador, do filiado deputado, prefeito, vice, a mesma coisa. Quer dizer, todos os votos vão para o mesmo lugar, né? E ali serão apurados. A expectativa do presidente é que em até 2 horas, depois de serem feitas todas as checagens, né, ao longo do dia e após o término da votação, a votação está prevista terminar às 3 da tarde, os votos sejam divulgados sem nenhuma identificação de origem. São votos dos filiados do PSDB. Isso é para não causar mágoa em ninguém, dizer assim, Minas não votou em mim, Minas está contra fulano, Paraíba está contra ciclano. É isso? Qual é a preocupação disso? Outras razões. Porque o voto, ele é secreto. E numa disputa interna, isso é fundamental.
Porque tem o dia seguinte. Não se pode ficar, não, quem votou mais, quem votou menos, quem não apoiou, quem disse que ia apoiar e não apoiou, se comprometeu e não votou. O voto é livre, o cidadão vai lá e marca o que ele quiser marcar. Abre o seu aplicativo, vai lá, abre o aplicativo no seu iPhone, no seu telefone, celular e vota. Escolhe livremente, sem nenhum tipo de pressão. É importante dizer isso, viu, Felipe? Porque muitas vezes fica aquela conversa, não, os votos serão identificados, tem gente que está falando, serão identificados por cidade. Não serão identificados nem por cidade, nem por estado, nem pelo Brasil e nem pela condição de quem votou. Se é apenas um filiado ou se é um mandatário com prefeito, vereador, deputado, etc. Isso é muito importante para dar tranquilidade. Num procedimento interno, muitas vezes, a pessoa não quer dizer em quem vai votar. Não é? A pessoa é digamos assim, um dirigente partidário local. Ele sabe que há diversidade de posições. Então, ele prefere não emitir a opinião dele, mas ele vai votar. E vai votar no candidato. Tem um voto, É isso. Tem um voto que está chamando a atenção. O voto de Geraldo Alckmin, que muita gente está dizendo que está deixando o PSDB. E depois de participar de um encontro de alto nível na América Latina, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, o ex-presidente Lula foi questionado sobre a possibilidade de ter Geraldo Alckmin como vice. Aconteceu entre eu e Alckmin que não possa, ser reconciliado. Não há. Política, às vezes, é como um jogo de futebol. Você dá uma butinada no cara, o cara cai chorando de dor, Mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam e vão tomar uma cerveja e vão discutir o próximo jogo. A política é assim. Alckmin vota domingo e deixa o partido? Qual é a posição de vocês com relação a essa situação? Como vocês estão acompanhando esse caso? Olha, em primeiro lugar, fazer uma brincadeira, né? Do que me consta, o Alckmin nunca jogou futebol, né? O Lula parece que era meio perna de pau, aí andou jogando umas partidas, mas o Alckmin não. Então, eu acho que isso é uma coisa que é compartilhada por muitos, né? A ideia de que você não pode fazer política movido num embate, na divergência, pela ideia de que quem não pensa como você é inimigo. Aliás, isso está fazendo mal ao Brasil, né? Quem não pensa como eu é meu inimigo. Não, é tão brasileiro quanto você, tem supostamente o mesmo propósito de ter um país com mais esperança, com mais oportunidades, com menos desigualdade, e por aí vai. E o Lula tem feito essas especulações, né? Tem mencionado que, eventualmente, faria algum entendimento com o Geraldo Alckmin. Eu fui dos que sempre, e sou ainda, favoráveis à permanência do Geraldo Alckmin no PSDB. O Alckmin foi nosso governador por 4 ocasiões. As 2 últimas venceu no primeiro turno. Portanto, é alguém que tem um prestígio, que tem uma credibilidade junto ao eleitor de São Paulo e a muitos eleitores do Brasil. É um patrimônio, digamos assim, do PSDB. Mas se ele decidir sair, eu vou entender as suas razões, não é? Embora achando que ele deva ficar. A candidatura em São Paulo está consolidada para o governo do Estado? O candidato apresentado é o atual vice-governador, né? Rodrigo Garcia, que se colocou como candidato à sucessão do Dória, considerando que o Dória está disputando a eleição, tem expectativa de eventualmente não concluir o mandato, porque estará em possibilidade de fazê-lo, né? Quem é candidato não pode. O governador do Rio Grande do Sul também terá que, se vencer as prévias, deixar o governo. Lá eu não sei exatamente quem se coloca para vice, eventualmente, aliás, para governador, eventualmente o atual vice. Mas, enfim, o Arthur Vigílio não tem esse problema porque ele é ex-prefeito do Amazonas, de Manaus, e é candidato a senador, que ele já foi durante 8 anos, na primeira década desse século. Perfeito. Bom, quero agradecer ao senhor, a gente vai acompanhar, porque vai crescer muito esse noticiário nessa reta final de prévias do PSDB, portanto, teremos as prévias com
Uma troca de farpas que aconteceu hoje, mas já tivemos ontem, mas já tivemos esse encontro hoje dos dois. Pareceu pelas imagens bastante amistoso, né? E agora vamos ter aí as 3 candidaturas domingo, o PSDB definindo quem será o seu candidato. Quero agradecer ao senhor, por favor. Eu achei muito relevante, Felipe, essa oportunidade que tive agora de conversar com você e essa imagem que você mostrou, o Eduardo Leite recebendo o João Dória. O João Dória acompanhado da sua esposa, de assessores, o Eduardo Leite também. Ninguém ali estava fazendo um jogo de hipócrita, né? Estamos fazendo aqui uma cena. Não é mais do que uma cena. É um significado, é um sinal de que nós temos que estar unidos para poder conversar com a sociedade brasileira e com as outras forças políticas e sociais sobre a relevância do nosso candidato, dos propósitos que ele vai defender e a condição que ele terá de disputar para vencer essas eleições. É importante para o Brasil. Obrigado ao senhor, uma excelente noite. Para você também.